Fala galera, queria falar um pouco com vocês sobre um post que eu fiz há 2 dias, 3 dias atrás sobre até que a obesidade no ambiente de trabalho, uma matéria do Jornal Fluminense, e foi uma matéria que eu acabei printando, postando e tá dando uns comentários lá, né? E, e existe ainda muito essa questão de a obesidade ou sobrepeso é culpa única e exclusivamente da pessoa, né? Os comentários lá, se quiserem ir lá ver, eu não vou dar ibope para quem pensa, não que seja diferente de mim, mas quem pensa de um jeito menos humano com essas pessoas, né? Então eu não vou dar ibope de quem falou, mas se quiserem ir lá ver, o que acontece? Ainda existe essa crença, e é por isso que existem tantos gatilhos que embocam em ansiedade, depressão. Eu acabei, às vezes, até chegando ao fim da vida, e a gente está em setembro, né? Tá setembro amarelo, é bom para a gente falar sobre isso. Que é essa questão do tipo, só depende de você, só depende de si para mudar. Lógico, o primeiro passo tem que ser seu, né? Eu falo isso há muitos anos atrás, do tipo, que a inspiração, o autocuidado tem que ser de você. Mas para você chegar a sair do estado de obesidade mórbida, de um sobrepeso que causa limitações, não depende só de você, né? Você depende de uma estrutura, que é aí que entra na complexidade. Nos comentários lá a pessoa não entendeu muito quando a gente falou que era complexo, que é a questão que não é só fechar a boca, né, e mudar o mindset. Não, é você ter uma ajuda psicológica, porque muitas vezes a obesidade, e a maioria das vezes a obesidade chega pela questão psicológica, por uma questão do dia a dia, que também vem muitas vezes do psicológico, um burnout, uma depressão, né? Então, um burnout, né, como se fala, você desencadeia problemas muito grandes e pode ocasionar uma obesidade. Né? Você tem síndromes metabólicas, você tem hereditariedade, então genética, você tem vários outros fatores. Só que se vende essa ideia do tipo, não, é assim, fecha a boca e vai, né? Fecha a boca. E até o comentário lá dessa pessoa é como se fosse, tipo, se eu consigo, os outros conseguem, né? É como se fosse jurisprudência no direito, né? Existe um caso, então isso vai virar o case de sucesso para todo mundo. Não é, né? Essas medalhas que estão aqui atrás, eu e Lília conquistamos, né? A gente completou as provas, a gente não ganhou nenhuma dessas provas. Eu fiz 2 maratonas, uma ultramaratona, mais de 10 meias maratonas, e já tive esse pensamento também raso, do tipo, não, se eu consigo, os outros conseguem. Mas a gente sabe que não é assim, né? O pensamento esse é muito raso, porque eu consegui devido a algumas estruturas que eu tinha. Eu poderia correr de manhã, que eu estava dormindo, né? Eu tenho meu trabalho, que eu tenho a disponibilidade de horário, eu faço na disponibilidade, eu não perco 2, 3 horas de trânsito no meu trabalho, indo para o trabalho, voltando, né? Então eu tive uma estrutura. Foi uma época também que eu tive um problema gástrico muito grande, de esofagite, gastrite, hérnia de hiato, então eu tive que fazer uma alimentação muito mais restrita, e aí me ajudou também nisso, por isso que emagreci na época até 17 quilos, e todo mundo comentava como, tipo, invalidando o profissional que era quando eu estava acima do peso, né? E como hoje também estou um pouco acima. Então, esse pensamento raso do tipo, é só você ir lá e fazer, não. Quem principalmente chega num sobrepeso muito alto, uma obesidade mórbida, não é só fechar a boca. Fechar a boca faz parte, tá? Mas você tem que ter uma ajuda psicológica, psiquiátrica, nutricional, tá? Um professor de educação física também, que nesse elo todos os profissionais eu acho que é o elo que talvez não sejam menos, não seja menor, mas também não é só isso, até porque a gente infelizmente, tem muitos profissionais de educação física que acham que é só isso, é só pancada no aluno, e não é assim. Você tem que ver o porquê. Às vezes é a pessoa que não tem um tempo, que você tem que criar um horário para ela, você tem uma realidade de vida que não tem essa disponibilidade de horário para treinar. Às vezes não tem a motivação, não adianta eu querer fazer um treino funcional para uma pessoa que se não gosta do funcional. Não adianta a gente ir para academia tradicional, fazer aquele 3 de 15, 3 de 20 no aparelho, se a pessoa não gosta de aparelho. Né? Não adianta falar, não, você tem que ir para academia, se a pessoa às vezes
perde 2 horas de ida para o trabalho e volta mais 2 horas, né? E tem que chegar em casa, dar alimentação para o filho, dar atenção para a família. Então, assim, você tem que criar mecanismos, ferramentas. Junto, se tem a pessoa que tem uma depressão, tá uma outra questão, você tem outros profissionais. Então, é uma complexidade que a pessoa lá não gostou muito da palavra complexo, porque parece que está vendendo coisa. Não, a complexidade é muito grande. Então, o meu olhar como educador físico, uma pessoa mais humana, humanizando a educação física, de personal, né, porque a educação física escolar é outro ramo, eu vejo muito mais isso. Eu quero ver muito mais os meus alunos, como eles são, por que eles não treinam, por que eles chegaram até a mim, e por que o meu treino é tão diferente dos outros profissionais. Por quê? Porque eu quero ver por que a pessoa não treina, o que faz desmotivar ir para academia, o que faz a pessoa desmotivar mesmo treinando em casa. Né? Qual ferramenta? Não pode ir para academia, então vamos fazer em casa. Ah, não gosto de casa, então vamos para academia e ver uma outra alternativa. Né? Eu já tive alunos que de repente não gostavam de treinos musculares, de academia e musculação. Eu falei, cara, então vamos fazer uma aula coletiva. A aula coletiva talvez seja bom, porque vai ter interação, vai ter todas essas questões. Então, a educação física, essa questão, né, dessa matéria que eu publiquei, e eu tento publicar sempre assuntos sobre isso, que a nossa sociedade cada vez mais doente, ela tem que pensar que não é simples. Sempre quando você tiver soluções simples para problemas muito complexos, não vai nessa. Porque ou a pessoa é muito rasa, né, no argumento, ou ela tem uma realidade que facilita. Né? Eu falo muito dos artistas, dos influencers que tem tudo em volta. Beleza, eles não estão tirando mérito, não estou tirando mérito deles, mas eles não podem ditar uma pessoa que uma mãe que tem que botar o filho para a escola de manhã, vai para o trabalho, perde tempo, às vezes não tem tempo de almoçar, perde tempo no ônibus ou até de carro, volta, pega o filho na escola, às vezes tem que fazer a disciplina da escola, um dever de casa, e ainda tem que estar teoricamente bonita, coisa tal para a sociedade. Então, assim, se ela tiver se ela conseguir um tempo desse, né, uma academia perto do trabalho, ou uma academia perto de casa, um tempo entre pegar o filho na escola e fazer um exercício, seja ou academia, ou em ambiente aberto, ou próprio em casa, show, entendeu? Se no trabalho não estiver estressante, não estiver trazendo ela tanto estresse, ou ela tiver uma ferramenta como uma psicóloga para ajudar, ou até uma questão de psiquiatra medicamentosa, beleza. Então, assim, você tem que criar ferramentas, mecanismos, para que a pessoa possa chegar. A gente está falando de uma sociedade que não é uma sociedade que a gente vivia pequena e andava para um lado e para o outro só com a pé. A gente perde muito tempo no trânsito, a gente tem muitas pressões, as redes sociais também trazem muitas pressões. Então é isso. É um pouco mais da minha resposta para a gente entender que o gordo ou o obeso, né, não é a maioria das vezes não é porque é assim. Não é porque quer, é porque chegou esse momento devido a algum problema, né? Alguma questão que geralmente, sei lá, eu tenho muitos alunos psicólogos e muitos psicólogos me indicam alunos pela minha questão mais humanizada, que é muita questão da depressão, da ansiedade, de burnout, enfim, outros problemas, às vezes é nem próprio da pessoa, mas da família que fizeram com que a pessoa caísse, né? Então é isso, um pouco mais da minha resposta, acho que tentei explicar um pouquinho. Se alguém interpretou mal o meu vídeo agora e quiser comentar, pode comentar, que a gente vai conversando, beleza? Mas pense sempre que você esteja aqui no meu canal, no meu Instagram, um olhar mais carinhoso para você, mais humano, e tenha em mente que você faz parte de uma engrenagem. Se você quer mudar seu estilo de vida, você quer treinar, botar o treino como um hábito saudável, e não conseguiu com 30, 40 anos de vida, ou assim, com 20 anos, talvez o problema seja só você, né? Você tem uma questão da visão psicológica, uma questão de não conhecer as ferramentas, os tipos de treino, então conversa com um professor de educação física, às vezes a sua alimentação não está legal, então vamos conversar com um nutricionista, às vezes o seu psicológico não está legal, então vamos conversar com um psicólogo, se tiver uma coisa um pouquinho maior, vá no psiquiatra, né? Então vamos tentar sempre trabalhar com ajuda. A nossa sociedade cada vez tem que pedir mais ajuda um ao outro. Não é vergonha pedir ajuda,
pedir a atenção do outro para que possa te ajudar e ajudar como sociedade em si, tá bom? Abraço, galera. Tchau, tchau.